Mais uma corretora otimista com os dividendos da Itaúsa. Será que realmente ela vai conseguir voltar aos bons dividendos? Ela está barata? O que ela tem feito? E vamos revisar também as falas do CEO da Itaúsa. Bem-vindo ao canal Top Ações. Não esquece de deixar o like no vídeo, é muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas. O mercado pode esperar mais dividendos da Itaúsa, segundo o BTG. Então, a holding normalmente paga dividendos mínimos obrigatórios de 25%. E é normal ela costumar repassar 100% dos dividendos do Itaú. Isso aqui já nos mostra que o Itaú, sendo o maior peso no portfólio, é extremamente relevante na questão dos dividendos da Itaúsa. E desde 2020, com as restrições regulatórias e a retenção de capital para crescimento, o Itaú reduziu seu payout de 20% para 25%, cortando assim a distribuição da Itaúsa, né? Então, a gente vê que o Itaú aqui é o principal ponto de ter a diminuição dos dividendos da Itaúsa, né? A questão regulatória não é a que está pegando agora, na verdade é mais mesmo a questão do crescimento. E no último ano, aqui em 2022, nós vimos que a XP teve que ser comprada aí mais 8 bilhões em relação a um contrato lá atrás que tinha sido feito com o Itaú, então ela fez essa compra obrigatória. Nós temos a questão dela estar investindo ainda, né? Nós temos a compra aí da Vene, uma boa participação, mais opção de comprar um pouquinho mais à frente, mas ela vai reduzir essa apetite por crescimento. Ela já deu uma boa reestruturada aí, focando no cliente, nós já vamos ver isso. O Itaú, então, também deve dar uma ajudadinha na Itaúsa aqui, né? E temos a própria Itaúsa, né? Que ela vem adquirindo novas participações e o BTG destaca 3 indicativos que fazem aí a crer, né, que a remuneração aos acionistas deve ser maior em relação aos últimos 2 anos, considerando que a Itaúsa utiliza o fluxo de caixa de suas subsidiárias para custear as próprias despesas, né, incluindo imposto. E aí vem a questão que eu acho que isso aqui vai mudar, isso aqui é uma realidade até o momento. Essas empresas já estão maturando, estão crescendo, como eu já venho falando, os investimentos estão trazendo resultados e elas em algum momento vão trazer mais dinheiro, pode virar dividendos, ou de repente elas mesmas bancarem novas participações, o que também vai indiretamente deixar uma situação ainda melhor para a Itaúsa, né? Então a gente vê aqui que a fase mais intensa de investimentos parece ter terminado. A gente viu o CEO da Itaúsa falando isso. A Itaúsa deve começar a diminuir a alavancagem. A gente também já viu o CEO falando isso. E a parte não financeira da carteira continua maturando, exigindo menos caixa, permitindo que ela passe a pagar dividendos maiores, tá? Então isso aqui é super realidade, né? E por fim, o BTG ainda destaca, né, aquilo que eu vinha falando, que o desconto da Itaúsa está excessivo. Então, segundo o BTG, o desconto está acima da média histórica de 20%. Nós estamos falando de média, né? Ele está já a mais de 25% hoje. E ainda por cima, falando em valor justo, segundo o próprio CEO da Itaúsa, o valor justo aqui do desconto deveria ser em torno de 15%, como nós também já vimos anteriormente. Então, tá aqui mais de 10% aqui só de desconto holding extra, né? Porque realmente tem que ter algum desconto pela ineficiência tributária e tudo mais, mas acima de 15%, segundo o próprio CEO da Itaúsa, já é exagero do mercado, tá? A Itaúsa subiu então 4% no ano acumulado, enquanto o Itaú subiu 25% e a XP caiu 83%, mas o Itaú aqui seria o foco principal, o maior peso aí, né? Deu uma bela disparada, enquanto a Itaúsa aí sofrendo, né? E se ao invés de a gente pegar apenas 2022, pegar um ano para trás, nós vemos um desconto aqui maior, né? 14,5% de alta no Itaú e menos 6,5% de queda na Itaúsa, né? O desconto está indo a números insanos, né? A gente vê a foto aqui do último mês em 25,3%, mas como nós podemos ver, aumentou ainda um pouco mais, está chegando a 26 e poucos por cento, está bastante descontado em relação ao Itaú, à Itaúsa. Eu acredito que 15% seria um número correto, um número de desconto. À medida em que isso tudo se consolida, eu acredito que a gente vai ver o desconto, se não a 15%, pelo menos abaixo de 20% nos próximos anos, entre 15% e 20%. Então, eu acho que o mercado tem que acreditar mais que a Itaúsa não é só Itaú Unibanco. As empresas que a gente tem participação têm dado retornos, muitas delas acima do retorno do Itaú Unibanco, em termos de retorno sobre o patrimônio líquido. Então, eu acho que o tempo vai mostrar que esse desconto é exagerado. E falando em preço justo da Itaúsa, a gente tem
os preços justos pela safra em 12,50, que nos daria um desconto de 34% dada a cotação atual. Quando a gente compara aqui com o Itaú, eles estão com um desconto de 22% segundo a safra BTG e XP. E a gente lembra que a Itaúsa tem um desconto adicional em relação ao Itaú, um pouco mais de 70% é Itaú ainda a Itaúsa, né? Porém, lembrando que ela tem uma holding diversificada, mas existe sim um desconto interessantíssimo na Itaúsa em relação às empresas dentro, principalmente aqui ao Itaú. Quando a gente fala do endividamento da empresa, ele está relativamente tranquilo, ainda assim a Itaúsa vai dar atenção a isso, então eventualmente vendendo a XP para diminuir a alavancagem. A gente tem aqui um cronograma super tranquilo de endividamento, né? A empresa gera muito dinheiro também, não tenha grandes preocupações em relação a isso. A XP, então, não é um ativo estratégico, deve ser vendida e aos poucos continuar acontecendo isso. Isso aqui, inclusive, ajudou a bancar um pouco os dividendos nesse momento de Itaú, baixíssimos dividendos, né? Então, eu nem acho, na verdade, que 6% de dividendo da Itaúsa é ruim, já vou comentar sobre isso. O Itaú, nós vamos ver a estratégia do Itaú que está focando muito no cliente, né? Avançando também para crescimento. Olha que dividendos menores nesse momento pode representar dividendos maiores no futuro, em crescimento. Então, o Itaú está enxergando um pouco além de outros bancões. E quando a gente olha para as outras marcas, a gente tem aqui a Alpargatas, que é uma empresa que não é um setor que a gente gosta tanto, mas ela vem aí apresentando bons números, um crescimento, um momento difícil para ela em termos aí de mercado atual, né, de curto prazo, mas ela é uma empresa que vem crescendo, fez aqui investimento na Roots, né, então tem bastante crescimento à frente, mas é muito volátil, né? Nós temos a Dexco, que é uma empresa excelente, a maior produtora de painéis de madeira, né? Louças e metais sanitários aqui no Brasil. Ela vem investindo também na celulose, fez uma joint venture interessantíssima, investimentos grandes que vão trazendo ainda resultados, estão se amadurecendo, já mostrando aí nesse passado recente o crescimento potencial da empresa, né? Nós temos a Haja Saneamento, que é a maior, a líder, né, do setor de saneamento básico do Brasil, do setor privado aqui, né? Então, ela é uma forma da gente investir em saneamento sem ser estatal, né? Sem ter aqueles órgãos reguladores pesando negativamente, uma empresa que tende a se aproveitar demais do marco do saneamento e tende a trazer cada vez mais frutos, também vem investindo bastante em saneamento e é muito perene. Outra perene é a Copa Energia, líder no mercado de engarrafamento, distribuição e comercialização de gás. Nós temos aqui a fusão, né, entre Copagaz, Liquigás, que no começo não traz tantos resultados e já começa a aparecer agora recentemente os resultados aparecendo, nós temos todas as sinergias começando a aparecer, né? Então os resultados vão crescer bastante da Copa Energia, já estão acontecendo, né? Já é a realidade e ela muda isso na Copa Energia, inclusive por poder de repente estar investindo em energia elétrica também, tá de olho aí, né? Nós temos a NTS super aí perene, estável, né? Transportadora de gás natural, que conecta os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, né? Então, consumidores aí de 50% do gás natural do Brasil. E nós temos aqui, então, uma empresa de gás aí de distribuição, né? Comercialização, nós temos saneamento e nós temos transportadora de gás. Só esses três aqui são extremamente perenes, né? Não tem dúvida em relação a isso. E nós temos a última aquisição aqui da Grupo Itaúsa, né, que foi a CCR, ela adquiriu junto aí com o Grupo Votorantim. Então nós temos aqui a CCR atuando em mobilidade, né? Nós temos rodovias, mobilidade, aeroportos, serviços. Rodovias aqui acaba sendo o principal ponto dela e ela teve várias concessões renovadas, tem muitos anos pela frente, é um setor de muito investimento, né? Mas a mãos de bons controladores é um setor muitíssimo interessante, é o que a gente acredita aqui para Itaúsa. Então nós fechamos o grupo com Itaú, com XP, Alpargatas, a CCR, a Dexto, a Haja Saneamento, a NTS e a Copa Energia. A Itaúsa se alavancou, né? Como você colocou, a gente tem uma dívida hoje aí de cerca de 8 bilhões de reais, mas as empresas em que nós investimos também se alavancaram para fazer as aquisições e os investimentos que elas estão fazendo em termos de crescimento. Qual é a nossa expectativa? Que as empresas, ao longo dos próximos anos, e
a gente já vê isso acontecendo na EGEA, na Copa Energia, por exemplo, elas vêm se desalavancando muito. Claro que no caso da EGEA terão ainda investimentos importantes, mas ela já está gerando um EBITDA muito confortável e eventualmente possa aumentar a sua base de pagamentos de dividendos nos próximos anos. A mesma coisa com a Copa Energia. Então a gente vê a médio prazo esses investimentos que nós fizemos, as empresas se desalavancando, terminando ou reduzindo o CAPEX necessário para os seus investimentos. A própria Duratex, eu comentei, tem um projeto de investimentos aí de 2,5 bi. Então a gente acredita que a médio prazo os dividendos recebidos das empresas não financeiras vai crescer. E provavelmente a gente vai poder aumentar a distribuição de dividendos para os nossos acionistas, tá certo? A gente não vê a Itaúsa retendo dividendos, retendo caixa, isso é muito ineficiente. Então a gente vendo os fluxos aumentando nos próximos anos, mais vendas de ações da XP para fazer frente a essa amortização de dívidas que a gente tem, e é um nível de dívida, Thiago, que a gente considera bastante adequado, poderia até ser um pouco acima. A gente tem conversado muito com as agências de rating e tudo mais, e elas vêm pela liquidez dos nossos ativos, pela geração de caixa, que a gente poderia ter um nível de endividamento um pouco até acima desse nível. Não é a nossa política de curto prazo aumentar esse endividamento, então nós vamos reduzindo esse endividamento com vendas de ações da XP, de maneira que a gente possa ter um fluxo de caixa bastante tranquilo e a médio prazo, dependendo das conjunturas nacionais e internacional, pensar em novos investimentos para a Itaúsa, mas com muita prudência, com muita tranquilidade. Acho que a CCR, nesse ciclo que começou em 2017, eu diria que foi a última empresa que a gente fez um investimento. Acho que nesse momento nós vamos dar uma paradinha, vamos consolidar esses investimentos, vamos esperar as empresas darem os seus frutos, né, fazerem os seus investimentos, crescerem, gerarem mais lucro e aumentarem o fluxo de dividendos para nós, em termos de acionistas, receber mais dividendo. Então, nesse momento, não vejo a curto e médio prazo nenhum investimento que a Itaúsa vá realizar em nenhum setor. É claro que estou falando sem. Pode aparecer uma grande oportunidade, eventualmente, mas não estamos à busca de novos investimentos. Estamos, nesse momento, consolidando os investimentos que a gente fez, desalavancando a holding e esperando esse aumento de fluxo de dividendos por parte das nossas investidas e controladas. E quando a gente fala de retorno da Itaúsa no longo prazo, ele é simplesmente excelente. A gente vê aqui o ROI estava em 18 e pouco, caiu por conta da pandemia e depois voltou acima, né? O lucro também vem oscilando, mas no longo prazo ele vem trazendo retornos interessantíssimos. E quando a gente analisa o desempenho das ações da Itaúsa ao longo dos últimos 10 anos, foi 11,7%. O retorno contando os dividendos, sem os dividendos 5,5%, então você já vê que os dividendos têm uma importância significativa aqui na Itaúsa, e o Ibovespa 6,1%, então ele desempenhou muito acima aqui do Ibovespa. Só que se você for olhar o curto prazo, fica distorcida, né, as visões. De qualquer forma, a Itaúsa superou o CDI, superou o dólar, superou também o Ibovespa aí, fez o dobro do Ibovespa, tá? Nos últimos 10 anos, que foram anos complexos. A tendência é superar esse crescimento aqui, tá? E quando a gente olha os dividendos da Itaúsa, assim como qualquer banco, oscilam bastante, nem são tão fortes assim. A gente vê a média de 5,12, tivemos anos difíceis aqui, né, de 2011 a 2014, depois ficou oscilando entre geralmente 6, 8, hoje está em 5,95. Eu sempre destaco que eu nem racho esse dividendo fraco, né, se ela manter aí esse valor, porque o segredo aqui da Itaúsa, na verdade, ela também fez bonificação, vale destacar, né, o segredo da Itaúsa aqui é este crescimento de dividendos. Oscila sim, mas cresce. A tendência é voltar a crescer. Então, dividendos não é só dividend yield, sim crescimento de dividendo. É isso que vai importar, né? Você comprar a ação hoje, ter um dividendo maior no ano seguinte, no outro, ao longo dos anos aí. Embora a gente não consiga tanta previsibilidade, porque a Itaúsa realmente, ela oscila, né? Isso é a característica das ações brasileiras. E quando a gente vê na prática uma carteira de investimentos investindo R$1.000 na Itaúsa por mês, os dividendos eles vão crescendo aqui
obviamente pelos aportes também, mas pelo fator empresa. Olha como eles dão um salto significativo, oscilam porque é natural acontecer isso, bonificações também acabam ajudando, e aí você vê o dividendo voltando à normalidade e vai crescer mais à frente, tá? Então, os dividendos da Itaúsa devem crescer no longo prazo. E quando a gente vê aqui no AGF+, a Itaúsa é a quinta empresa mais investida. Eu gostaria do seu comentário. Você investe na Itaúsa? Está pensando em vender, comprar? O que você está pensando aí sobre a Itaúsa? Não esquece do like nesse vídeo e se inscreva no canal também. Um abraço.